Mateus capítulo 18. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho se escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irás pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E, se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é vontade do vosso Pai que estás nos céus que nenhum destes pequeninos se percam. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, e entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se te não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declararam ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te
toda aquela dívida por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagassem tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Este capítulo nos traz alguns exemplos práticos que nós devemos observar sempre na ótica cristocêntrica. Primeiro vamos falar do maior no reino dos céus, Mateus capítulo 18, de 1 a 5. Jesus ensina que o maior no reino dos céus é aquele que se humilha como uma criança. A humildade e a dependência de Deus são essenciais para entregar-se ao reino de Deus. Jesus é um exemplo supremo de humildade, pois veio como um servo a este mundo. Também vamos falar sobre o perdão do pecado de um irmão, Mateus 18, do capítulo 15 a 22. Jesus ensina a importância do perdão e da reconciliação. Se o irmão pecar contra você, vá e converse com ele em particular. Se ele não se arrepender, envolva outros para o ajudar na reconciliação. O perdão é essencial para a comunhão com Deus e com os irmãos. Também fala sobre a parábola do credor incompassível, Mateus, do capítulo 18, versos 23 a 35. Ali Jesus conta a parábola de um servo que deve uma grande dívida ao rei. O rei perdoa esta dívida, mas o servo não perdoa uma dívida menor de um outro amigo seu. O rei condena o servo por não ter misericórdia. A lição é que Deus nos perdoa uma dívida enorme, nosso pecado, então devemos perdoar os outros. A humildade e o perdão são essenciais para a vida cristã. Deus nos perdoou, então devemos perdoar os outros. A falta de perdão pode levar à condenação. Jesus é o exemplo supremo de humildade e de perdão. O que nós aprendemos com este capítulo? Aprendemos que nós devemos humilhar-se diante de Deus e reconhecer a sua soberania. Devemos perdoar os outros como Deus nos perdoou. Buscar a reconciliação com os nossos irmãos. E lembre-se, ter uma vida cheia de misericórdia e lembrar-nos da misericórdia de Deus na nossa vida e termos misericórdia para com o nosso próximo.